Imagine que ao longo de toda a sua vida, você tem vivido dentro de uma fortaleza. Essa fortaleza é o seu eu. Ela garante sua segurança, sua rotina, sua sanidade. Mas ela também limita sua visão, silencia sua verdade e o aprisiona em ciclos repetitivos de pensamento. Essa é a crise da identidade moderna. Nunca tivemos tanto conforto, tanta informação, tanto controle sobre o mundo exterior. Mas o paradoxo é brutal. Quanto mais confortável fica o nosso mundo, mais frágil e mais vazio se torna o nosso eu interior. A história que vamos explorar hoje é sobre a busca radical para entender esse fenômeno. É a história de como uma tradição ancestral encontrou o mapa exato do colapso da mente humana. Essa tradição está ligada a uma bebida sagrada e misteriosa, a ayahuasca. O que ela propõe não é uma viagem, mas um sacrifício. É a simulação controlada e extrema da aniquilação do nosso ego, o centro de controle que insiste em nos definir. A verdade que está no cerne desta experiência é chocante. Quando o nosso eu, o ego, não tem mais que lutar pela sobrevivência, ele não floresce, ele entra em colapso. O paraíso mental se torna um inferno, e a abundância de conforto gera autodestruição. A grande pergunta que esta jornada nos impõe é: pode a sabedoria indígena ser a única chave para nos libertar da prisão dourada que é o nosso próprio ego e nos guiar a um renascimento como uma nova pessoa, alcançando mais consciência e menos ego? Fique comigo, pois vamos desvendar as 4 fases desse colapso mental, culminando no fenômeno mais perturbador da mente moderna: o belo vazio. O caminho para o despertar é sempre tentado, mas raramente concluído. Por quê? Porque o nosso sistema de defesa, o ego, é um guardião implacável. Nos primeiros estudos e rituais que tentavam induzir uma profunda mudança de consciência, os resultados eram frustrantes. As mentes dos indivíduos modernos simplesmente travavam. Por mais que a intenção fosse a entrega, a mente achava uma brecha para manter o controle. O ego é nossa muralha. Ele foi calibrado pela evolução para nos proteger do caos e da dor. Portanto, qualquer coisa que ameace a integridade da nossa autoimagem é imediatamente rotulada como perigo de morte. A resistência se manifestava de 3 maneiras cruciais. Primeiro, a autodefesa da análise. A mente racionalizava a experiência, catalogando os efeitos. Estou vendo padrões, é só uma reação química, não é a verdade absoluta. Presa na análise, a experiência perdia sua profundidade transformadora. Segundo, a fuga do desconforto. O ego forçava o indivíduo a voltar para o familiar, o conhecido. O pânico de perder o controle trazia à tona o pensamento obsessivo. Preciso de um cigarro, preciso ver meu celular, preciso parar de sentir isso. Terceiro, a identificação com a máscara. O ego usava a persona social como última barricada. O indivíduo se agarrava à sua profissão, ao seu título, à sua história de vida, recusando-se a ver que tudo aquilo era apenas uma casca. A mente obcecada pela permanência estava estagnada em seu próprio conforto psicológico. Para que a morte do ego pudesse acontecer, era preciso eliminar toda e qualquer interferência do mundo moderno e da própria mente controladora. O ponto de virada veio com a humildade. Os exploradores ocidentais finalmente se voltaram para os guardiões milenares do chá, os povos indígenas. A chave não era a substância isolada, mas o ritual, o contexto e a intenção. A sabedoria indígena não vê a ayahuasca como uma droga, mas como uma ferramenta de cura, uma corda dos mortos, que liga o espírito à terra e à verdade. Eles criaram um ambiente perfeito para a morte do ego de forma segura, opondo-se à utopia do conforto de forma magistral. Se a vida moderna eliminou a luta, o ritual indígena canaliza a luta para o campo interno. A abundância de recursos no rito é substituída pela abundância de atenção e intenção. O foco é absoluto, não há distrações. O criador do paraíso é substituído pelo guia, o curandeiro. Este não é um cientista monitorando um resultado, é um facilitador que dedicou a vida a guiar a mente em colapso. Ele assume a função de pastor e protetor. E a tecnologia central do ritual é o canto, o ícaro. O ícaro é uma frequência sonora que age como um GPS psíquico. Quando o ego do indivíduo começa a se desintegrar em pânico, o canto do guia o puxa de volta, o ancora, regulando a temperatura emocional,
impedindo a fuga ou o pânico total. A ayahuasca, como ferramenta de cura, atua porque exige a entrega. Você precisa aceitar que, por algumas horas, você não é o seu nome, nem a sua profissão, nem o seu passado. Você deve se render à morte do ego para que o renascimento possa acontecer. É um ato de fé no potencial de autocura da mente. A jornada da morte do ego se manifesta em 4 fases de desconstrução da identidade, com um horror que não é violento, mas sim profundamente apático. A primeira é a fase de estabilização, a calma da consciência. A mente se ajusta, a clareza, beleza. O ego ainda tenta ditar as regras, mas já perdeu a força. É a fase da lua de mel, onde o indivíduo sente que finalmente está no controle da experiência. A segunda é a fase de explosão, a queda e a purgação. A muralha do ego se rompe. A taxa de informação sobe ao máximo, inundando a consciência com traumas, mentiras e a verdade nua sobre as escolhas passadas. O ego, perdendo o filtro, entra em pânico. É o purgatório. A energia que antes mantinha a máscara, agora se manifesta como náusea e purgação. A mente está vomitando a sua história tóxica. O colapso do controle é total e absoluto. A terceira é a fase de estagnação, o colapso comportamental interno e o belo vazio. A luta é máxima. O ego está agonizando. A experiência é a morte do ego. O indivíduo sente que perdeu a sanidade, o nome, a história. O colapso comportamental se manifesta internamente, espelhando a desordem social. Os pensamentos dominantes, a crítica interna, tornam-se agressivos, atacando o self sem motivo aparente. O instinto materno, as defesas emocionais, falham. A capacidade de se consolar e se proteger desaparece. Comportamentos estranhos surgem. A mente se autocanibaliza, roendo velhos arrependimentos, entrando em ciclos obsessivos e repetitivos. E neste vácuo surge o estado mais perturbador e simbólico do ego moderno, o belo vazio. Estes não são os demônios, mas as crenças mais bonitas e polidas do ego. A obsessão pela carreira perfeita, o corpo ideal, a aparência impecável. Elas se apresentam, mas estão imóveis, sem função. São belas por fora, pensamentos polidos e impecáveis, mas completamente vazias por dentro. Não se reproduzem em novas ideias, não se relacionam com um propósito, apenas esperam passivamente pelo fim. Eles são a prova de que o ego, ao ser privado de uma luta real, torna-se a sua própria doença. A quarta e última fase é a da morte, dissolução e renascimento. O ciclo de autorreplicação do ego termina. Os pensamentos do belo vazio, inertes, desaparecem e o ego morre. O caos dá lugar ao silêncio. A mente entra no vazio, na clareza. É a ressurreição, o renascimento como nova pessoa. O indivíduo retorna com o ego reconstruído, flexível e menos apegado à sua história. A velha identidade foi sacrificada e agora a nova consciência deve ser cultivada. A lição da morte do ego não é uma experiência isolada, é um diagnóstico para a humanidade. Nós estamos vivendo a fase de estagnação global. Construímos o paraíso do conforto digital, a utopia onde todas as necessidades de informação e entretenimento são instantâneas. E o resultado é o colapso do propósito. O excesso sem função. A energia de sobrevivência sem ter onde aplicá-la se transformou em agressividade autodestrutiva, ansiedade, depressão, pânico e ódio direcionado, polarização ideológica, conflitos virtuais. O vício na inércia, o tédio existencial, resultado do conforto total, é combatido com dopamina barata, streaming, delivery, scrolling infinito. O vício é nossa forma de manter a mente ocupada para que ela não perceba o seu próprio vazio. A geração do belo vazio. Milhões de indivíduos obcecados pela performance da felicidade, com vidas perfeitamente curadas para um Instagram, mas psicologicamente frágeis. Eles são a imagem do ego que morreu de conforto, belos, limpos e sem propósito. A ayahuasca, como ferramenta de mudança da humanidade, nos obriga a encarar o fato de que precisamos inverter a equação. A verdadeira ameaça não é a escassez, mas o excesso. O excesso de informação, de conforto, de autoimagem, que nos impede de sentir a luta essencial. Grandes impérios caíram quando alcançaram o topo e não tinham mais nada para conquistar. A glória foi seguida pela apatia, e a civilização colapsou pelo peso do próprio conforto. Estamos repetindo a história do ego.
A inteligência humana é o nosso maior dom, mas se usada para construir apenas o conforto, ela se torna a nossa maior maldição. Ela nos permitiu criar um mundo onde a luta pela vida foi vencida, mas nos deu a arrogância de achar que a luta por um sentido também havia terminado. Nós temos, diferentes dos animais, a capacidade de inventar um propósito, mas caímos na mesma armadilha. O ego é preguiçoso e prefere o conforto anestesiante ao esforço da criação. O exemplo humano é claro. O homem que conquistou o Olimpo da glória e do ego, fama, poder e riqueza, encontrou a paz somente quando perdeu tudo e foi forçado a lutar normalmente pelo básico. O Mike Tyson, que voltou do abismo, teve que aceitar a perda total para o renascimento. A ayahuasca e a sabedoria indígena nos dão um mapa. A morte do ego revela a verdade e o potencial, mas o ego é teimoso. Ele só se mantém transformado se for forçado a lutar a cada dia. O renascimento como nova pessoa não é um certificado pós-ritual, é um compromisso ético com o esforço. O desafio final da nossa geração é lutar para viver com mais consciência e menos ego, não buscando o paraíso pronto, mas aceitando o esforço da criação de sentido. Não permita que a sua vida termine no vazio, limpo e impecável do belo vazio. Lute. Esse é o único caminho para evitar que a história do seu ego e da sua civilização termine em silêncio e apatia.